Muito boa noite a todos. Sr. Primeiro-Ministro, Domingos Simões Pereira, há uns 2 anos atrás estava o senhor neste lugar. Eu não aspiro chegar ao seu posto. Sr. Dr. Almeida Santos, Srs. antigos ministros dos negócios estrangeiros, incluindo tanto o apresentador principal que está aí na mesa, seus painelistas, seus embaixadores, seus patrocinadores deste momento que estamos vivendo hoje, minhas senhoras e meus senhores. É com grande satisfação que expresso os meus agradecimentos a todos os presentes por terem aceito o meu convite para esta cerimónia da apresentação do livro que testemunha os 18 anos de existência da CPLP. Saúdo com especial ênfase as honrosas presenças do Sr. Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, como eu disse, meu antecessor. Infelizmente, o Presidente Jorge Sampaio tinha confirmado a sua presença, ele não pôde cá estar, mas de toda maneira saúdo, apesar de tudo, porque ele é um dos fundadores da nossa comunidade. Uma palavra especial de gratidão ao Sr. Dr. Luís Amado, que célere e gentilmente se disponibilizou para se juntar a nós nesta iniciativa. Agradeço também à doutora Terezinha Bracinha e aos embaixadores Daniel Pereira e Alder Muteia e ao meu diretor, grande colaborador, o Manuel Lapão, que também se disponibilizaram em participar nesta cerimónia através de breves apresentações. A edição desta obra pretende ser um importante contributo para a história da nossa organização, perpetuando na memória coletiva as principais etapas do seu percurso. Com estas páginas, estimamos alavancar a motivação para uma reflexão crítica sobre o período passado e a época presente. Neste momento em que invocamos a comemoração do 18º aniversário da CPLP, permitam-me sublinhar que comemorar não é apenas recordar o passado, mas é também pensar e projetar o futuro. Gostaria de destacar o simbolismo e o significado deste ato, realizado numa altura particular da nossa organização. Tendo a CPLP atingido a maioridade, enfrentarmos agora a necessidade de munir a nossa organização de instrumentos e mecanismos capazes de estimular uma atuação mais dinâmica no processo de desenvolvimento dos Estados-membros. Os 18 anos da CPLP devem constituir o ponto de partida para uma reflexão aprofundada sobre o futuro da CPLP. Desejamos um debate participado no que respeita aos princípios e aos objetivos que devem orientar a evolução da CPLP, tendo em conta as exigências decorrentes da complexidade dos novos tempos. Só assim estaremos em condições de melhor compreender e enfrentar os novos desafios que se abrem no futuro. A CPLP percorreu um importante caminho, ao longo do qual registaram-se resultados positivos que nos permitem afirmar hoje que a CPLP é uma organização sólida e consagrada pelos seus valores e pela sua ação nos cenários nacionais e internacionais. Na atualidade, as perspectivas otimistas e a grande apetência verificada pela nossa comunidade resultam da ação empenhada, da perseverança e do contributo de muitos cidadãos dos Estados-membros ao longo destes 18 anos. Minhas senhoras, meus senhores, com os olhos postos no futuro, importa, sobretudo, debruçarmos-nos sobre as imperfeições e as dificuldades encontradas ao longo deste percurso. A nossa experiência coletiva deve permitir identificar e fortalecer as áreas de maior debilidade, consensualizar e recentrar as nossas atenções nos assuntos de maior relevância e concentrar esforços numa agenda que valorize
os objetivos prioritários dos Estados-membros. A realização deste desígnio exige a partilha de uma profunda reflexão sobre o futuro da nossa comunidade, a qual deve traduzir-se num posicionamento, numa visão coletiva de prioridades, estratégias e programas. Minhas senhoras e meus senhores, no meu primeiro mandato, iniciei o debate político sobre a nova visão para a CPLP, um diálogo e reflexão que têm vindo a intensificar-se ao longo dos últimos meses. Pretendemos prosseguir com a análise aprofundada e estruturada das diversas questões inerentes ao futuro da CPLP, envolvendo nas discussões a procura de soluções que correspondam às aspirações e os anseios das nossas populações, a busca da excelência. Neste sentido, gostaria de referir-me à decisão da 10ª Conferência dos Chefes de Estado e do Governo da CPLP, realizada em julho último em Dili, de criar um grupo de trabalho com o objetivo de discutir e propor diretrizes e políticas de base da nova visão estratégica para a posterior aprovação na 11ª Cimeira da CPLP, a realizar-se em 2016. Será o guião da comunidade na sua 3ª década de existência. Na referida decisão, foi realçada esta necessidade de uma reflexão aprofundada sobre o futuro da comunidade, tendo em conta os novos desafios gerados pelos êxitos alcançados nos 18 anos da vida da CPLP e pelas profundas alterações estruturais na cena mundial e nos contextos nacionais dos nossos países. Perante o progresso e face à globalização, ambicionamos o alargamento das atividades da comunidade, a valorização das potencialidades e uma participação mais efetiva dos nossos cidadãos no processo de desenvolvimento dos Estados-membros. Com esta visão para o futuro, pretendemos reafirmar a vontade política dos Estados perante a nossa organização. Ambicionamos, de igual modo, consolidar o sentimento de partilha e de pertença das populações ao espaço diferenciado da comunidade dos países da língua portuguesa. Se, por um lado, queremos reforçar os objetivos específicos e estratégicos, consensualizados desde a sua fundação, como a área político-diplomática, a cooperação e a promoção e defesa da língua portuguesa, por outro lado, esperamos, com a experiência institucional adquirida nestes 18 anos, vislumbrar novos espaços de atuação, como, por exemplo, com a cooperação empresarial, o reforço do potencial econômico da língua portuguesa, a criação de redes de conhecimento e a formação de recursos humanos qualificados para intervirem no crescimento econômico e no desenvolvimento social dos Estados-membros. Também devemos incluir na nossa agenda futura a afirmação da CPLP junto das populações, dos Estados-membros, junto dos Estados terceiros, nos contextos regionais e no contexto internacional. Várias oportunidades se avizinham. A CPLP tem merecido reconhecimento crescente nos Estados-membros e junto à sociedade civil, da mesma forma que tem sido crescentemente abordada por países terceiros que, almejando o estatuto de observador associado, querem fazer parte desta nossa comunidade. É neste contexto que uma nova visão estratégica, inclusiva e proativa emerge, tendo em vista responder aos desafios do presente e do futuro, com ênfase na valorização contínua do potencial humano dos nossos países, assegurando as condições para a erradicação da fome, da pobreza, para o crescimento econômico, para o desenvolvimento sustentável e, acima de tudo, para a melhoria do bem-estar dos nossos países. Finalmente, quero exprimir os nossos profundos agradecimentos àqueles parceiros nossos que tornaram possível este sonho de editar este livro. O patrocínio do Mozabanco, de Moçambique, do Millennium BCP, daqui de Portugal, da Andrade Gutierrez, do Brasil, da North e da People foram decisivos. Muito obrigado a estes nossos parceiros e muito obrigado a todos.
Licenciado em Economia, foi Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal e Ministro da Defesa. Antes disso, Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação. Vice-Presidente da Comissão Preparatória da Cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa em Dili. Não só pelos cargos que tem tido e pela forma como os tem desempenhado, mas também pelas suas posições públicas, tem demonstrado ser um homem aberto ao mundo e extremamente conhecedor da geopolítica internacional e das realidades dos Estados-membros da CPLP. É por isso que, com muita honra, passo a palavra ao Dr. Luís Amado. Muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau, é uma honra tê-lo neste auditório, num momento particularmente exigente para o seu país. Sr. Secretário Executivo, ilustres colegas do painel, Dr. Almeida Santos, ilustre amigo, Dr. António Monteiro, Srs. Embaixadores, Srs. Deputados, ilustres convidados. Eu começo naturalmente por agradecer a honra e o grande prazer pessoal e intelectual em poder partilhar convosco a leitura deste livro e as inquietações e interrogações que ele me suscita. Naturalmente que não posso deixar de reconhecer o grande dinamismo que o Secretário Executivo da CPLP tem colocado na condução dos destinos desta organização, sobretudo no momento em que alguns incidentes e algum desconforto podiam paralisar a visão de futuro que a organização tem que construir. E este livro, por sua iniciativa, tem justamente esse objetivo. As organizações têm que se adaptar às mudanças muito rápidas do ambiente estratégico em que desenvolvem a sua atividade, têm que olhar para fora de si, têm que olhar para o mundo e, naturalmente, o dinamismo que o Embaixador Morales tem implicado à sua ação à frente desta organização está bem expresso nesta iniciativa. Olhar para o futuro, perceber os desafios que esta organização tem no futuro. E esse é o tema do livro, e o livro desenvolve-se naturalmente com testemunhos históricos muito importantes, de protagonistas da história desta organização, também com uma parte descritiva relevante sobre a forma como a organização evoluiu, nasceu e evoluiu ao longo destes últimos 18 anos, e também um espaço analítico mais crítico e até prospectivo em relação a muitas das orientações que no futuro esta organização pode vir a desenvolver. E por isso eu procurarei fazer a minha exposição dentro de um limite apertado de tempo. O Secretário Executivo muito generosamente disse-me que eu tinha o tempo que quisesse, mas eu compreendo que com um painel tão extenso vos deixaria aterrorizados se eu pudesse falar sem limite, e por isso procurarei ser sucinto, organizando a minha intervenção em 5 comentários breves e 5 orientações para o futuro, já que é esse o desafio que me é colocado, de fazer uma leitura do livro, mas aberta a essa leitura, à identificação de orientações possíveis na voz de muitos dos autores deste livro para o futuro da comunidade dos países de língua portuguesa. O meu primeiro comentário, naturalmente, tem que ver com o significado da organização. Eu, como responsável político durante muitos anos, quase 10 anos, fora o tempo da defesa e de outras áreas governamentais, especificamente na área da política externa, lidei com a organização e sempre me inquietei com muito do desconforto público, de muitos comentários perniciosos sobre a organização e muitas vezes totalmente deslocados na minha leitura do que é o significado da organização. Lembro-me sempre daquela expressão do Bernardo Soares, do Fernando Pessoa, dizendo que a civilização consiste em dar às coisas um nome e pôr-se a sonhar sobre elas. E, de facto, as palavras são uma fonte de poder inestimável, mas são também uma fonte de ilusão permanente. E, por isso, a comunidade dos países de língua portuguesa tem, de facto, na sua gênese essa ilusão e esse poder.
o poder de fazer uma comunidade, de construir uma ideia de comunidade, mas a ilusão relativamente à comunidade. A comunidade não é nunca aquilo que diferentes expectativas formam sobre o destino dessa comunidade e sobre a sua gênese e desenvolvimento. E, sobretudo, para mim foi sempre claro que o que é fundamental é perceber que a comunidade dos países de língua portuguesa é, antes de mais, uma organização multilateral, como muitas outras que existem pelo mundo, e que uma coisa é a organização, a representação de uma determinada realidade, e outra a comunidade, se ela existe, e se ela existe, existe sob muitas formas diferenciadas, sob muitas percepções e expectativas divergentes, conflituantes. E por isso a organização, como sua representação política, tem que projetar, inevitavelmente, muita dessa tensão, desse conflito, desse atrito que a realidade projeta na vida, no dia-a-dia dessa mesma organização. E, portanto, sempre abordei os problemas, os incidentes de percurso desta organização com uma distância e uma relativização que me advêm muito desta percepção sobre o que é a comunidade, como é que ela se organiza e como é que ela pode evoluir para o futuro. O segundo comentário é sobre a realidade ela própria, que no fundo justifica também o meu primeiro comentário. A realidade é de um conjunto de povos, de regiões com uma grande descontinuidade geográfica e com uma grande diversidade étnica, cultural, linguística, civilizacional. É simultaneamente essa a riqueza e a fraqueza, quando pensamos numa comunidade construída sobre uma matéria tão diferenciada, tão descontínua, tão assimétrica e com estádios de desenvolvimento tão distintos, com níveis de bem-estar das suas populações, níveis de educação e de satisfação das suas necessidades completamente diferenciados. E, portanto, é óbvio que com este ritmo marcado pela diferença, pela diversidade, pela descontinuidade, pela assimetria, é óbvio que uma organização que representa esta realidade não pode deixar de ter turbulência no seu funcionamento, na sua existência. Mas justamente o papel da organização é pôr ordem neste conjunto disperso e diversificado e estabelecer um rumo, uma orientação que permita justamente produzir convergência onde há divergência, ordem onde há desordem, onde há conflito. E é esse o papel da organização. Mas é o papel da organização, não o confundamos com a vida, o dia-a-dia da realidade, das vivências de centenas de milhões de pessoas em espaços muito diferenciados, com expectativas de vida totalmente diferentes e com condições de vida totalmente distintas. E, portanto, nada de confundir o papel da organização com a realidade. E o terceiro comentário é justamente sobre a organização. A organização é uma organização multilateral, é uma organização política internacional, de Estados independentes, e funciona sobre os critérios de funcionamento e da atividade das organizações internacionais, em que cada Estado é um Estado, cada representante desse Estado tem o mesmo poder à mesa de concertação, onde há interesses convergentes. Só por haver interesses convergentes é que há uma organização multilateral que representa esses interesses e há valores convergentes que justificam a criação da organização. Mas nenhuma organização vive sem divergência, sem conflito de interesses e de valores e, portanto, temos que ter a noção de que a CPLP é também, como organização multilateral, que é um espaço permanente de conflito, de confronto de perspectivas, de confronto de valores, de confronto de interesses. E é por isso que o poder no seio das organizações
é sempre uma questão crítica na gestão política das organizações. E temos que ter sempre a noção de que, como em todo o espaço da vida internacional, o poder desenvolve-se sempre entre os limites da hegemonia e o equilíbrio dos poderes que impede a hegemonia. E nas organizações internacionais é assim. A tentação da hegemonia está lá sempre. É da natureza do poder desenvolver uma dinâmica de hegemonização. E a única forma de o contrariar é no equilíbrio de poderes, de alianças e coligações que fazem com que as organizações encontrem as sínteses possíveis para evoluírem, tomarem decisões e enfrentarem os problemas com que se confrontam, caminhando para o futuro. É isso que se tem passado na CPLP. É preciso perceber que muitas das decisões, algumas delas controversas nos últimos anos, são o resultado de um jogo interno de poder, de conflitos de interesses e de valores dentro de uma organização marcada por uma realidade tão diferenciada, tão assimétrica como é a realidade geopolítica, cultural, civilizacional da CPLP. Mas nada disso nos deve, do meu ponto de vista, iludir relativamente à natureza da organização e à forma como vai gerindo os seus problemas. E em função também das capacidades institucionais e da gestão corrente das organizações e da intendência. Nenhuma instituição, nenhuma organização vive sem esse atrito permanente do conflito interno de interesses. E até, muitas vezes, como nós sabemos, as instituições são até apropriadas por aqueles que nelas vivem e as suas agendas passam a ser, muitas vezes, o reflexo das agendas dos atores e dos agentes institucionais e da organização. E, portanto, é preciso perceber sempre, numa dimensão relativa, a natureza dos problemas com que as organizações se confrontam. O terceiro comentário, ou o quarto comentário, sobre o contexto internacional. As organizações têm que fazer a leitura do tempo e das mudanças que o tempo imprime ao ambiente estratégico em que as organizações atuam e se desenvolvem. E é preciso perceber que o mundo não tem nada a ver com a realidade de há 18 anos atrás, quando a CPLP foi fundada. A CPLP, em grande parte, encontrou no ambiente estratégico do fim da Guerra Fria o ambiente favorável à sua gênese. Precisamente porque se romperam muitas das solidariedades ideológicas que marcaram o período da Guerra Fria e que tinham profundas relações com muitas das elites dos países que hoje constituem a CPLP. Essa quebra da solidariedade ideológica foi o catalisador de novas solidariedades que emergiram e em que essa solidariedade de raízes de identidade histórica e cultural, linguística, ganhou uma nova projeção e por isso as comunidades que se organizaram e as organizações que se desenvolveram em torno desses valores, da língua, da cultura, ganharam uma nova dinâmica, quer a francofonia, quer a Commonwealth, quer outras organizações desse tipo, ganharam um impulso extraordinário a partir do fim da União Soviética e foi esse o ambiente de oportunidade histórica que foi aproveitado. A convergência de interesses foi percebida por todos os responsáveis políticos dos países membros hoje da CPLP e sem dúvida que esse ambiente permitiu que a CPLP se fundasse numa ideia de solidariedade interna e muito marcada, por isso mesmo, por uma dinâmica de interação entre os Estados-membros da CPLP que ou não se conheciam até de todo ou tinham estado em conflito e em guerra com as suas marcas ou, pela distância na história e no tempo e no espaço, tinham de facto muita dificuldade em desenvolver
reconhecimento mútuo das suas realidades. E o que é um facto é que, a partir do momento em que a CPLP se constituiu e que a organização foi criada, a dinâmica de interação entre as elites políticas de Estado primeiro, mas também as elites sociais das administrações públicas, foram desenvolvendo uma intensa atividade de cooperação, estabelecendo relações sociais e humanas de enorme densidade, e é aqui que estamos hoje, é aqui que chegamos. Mas o mundo, entretanto, já mudou à nossa volta. E justamente depois do fim da União Soviética, o ímpeto da globalização económica transformou a realidade envolvente da CPLP e desta organização. E é isso que, aliás, o embaixador Morarchi aqui nos disse, nos transmitiu, e é essa a preocupação que ele tem colocado na forma como tem procurado atualizar a agenda da CPLP, precisamente para a adaptar a esta mudança no contexto geopolítico e geoestratégico que a globalização nos impôs. Não esqueçamos a realidade das economias emergentes, a multipolaridade que a reconfiguração da geopolítica mundial vai desenhando para a nova ordem mundial, no contexto de uma profunda desordem transitória, e não nos esqueçamos de que em todos esses polos de poder emergente que hoje desafiam a ordem herdada do poder que se seguiu à Segunda Guerra Mundial, em todos esses polos nós temos representantes da CPLP. E é por isso, quinto comentário, que a Cimeira de Dili foi tão significativa do ponto de vista histórico, e lamento muito que em muitos círculos da sociedade portuguesa tenha havido um alinhamento tão intenso relativamente ao momento que a Cimeira de Dili representa para a organização. Precisamente porque Timor foi o Estado que chegou mais tarde à organização, num processo de descolonização muito complexo e muito difícil, que deixou profundos efeitos no país, nos seus tecidos sociais, na sua organização social e política. É preciso também perceber que nenhum dos países sofreu um processo de descolonização tão dilacerante do ponto de vista social e político como foi o processo de Timor-Leste, e que as consequências desse processo estão ainda bem vivas. E o facto de Timor-Leste ter assumido a orientação estratégica de se inserir neste espaço da CPLP tem um enorme significado do ponto de vista do futuro da CPLP, porque verdadeiramente uma organização muito centrada na geopolítica mundial, de um espaço geopolítico multipolar que está em gestação, uma organização muito centrada na geopolítica do Atlântico, subitamente é deslocada para o coração do processo de reorganização estratégica que a Ásia hoje vive, e a circunstância de ter, para todos os Estados-membros da CPLP, de ter uma representação em Dili, nessa zona da Ásia, dos seus próprios interesses, é um movimento de enorme importância para o futuro da organização e para o futuro de cada um dos Estados-membros no desafio que tem pela frente de se inserir no desafio da globalização. É preciso perceber a importância que a Cimeira de Dili teve do ponto de vista dos objetivos da organização. E é preciso perceber que essa cimeira tem dois momentos de descontinuidade que importa sublinhar. Um deles já aqui foi sublinhado na intervenção do embaixador Morarchi. Há um novo pilar que se afirma na relação entre os Estados-membros e entre os países que constituem a CPLP, o da cooperação económica e empresarial,
todo o trabalho de preparação do Fórum Empresarial da CPLP teve como objetivo projetar esse fórum na Cimeira de Dili e fazer da cooperação económica e empresarial uma realidade nova na arquitetura institucional da CPLP, com grande importância para o futuro, sobretudo numa dimensão de internacionalização económica que todas as economias vivem, e, ao mesmo tempo, o momento mais crítico de ruptura quase epistemológica, a entrada de um Estado-membro que, não tendo a língua oficial ainda o português, sai descontinuamente e integra a comunidade dos países de língua portuguesa. Há aqui um momento de ruptura num paradigma que a comunidade viveu até hoje e que a partir de agora deixa de viver, com muitas incertezas relativamente à dinâmica que a comunidade passará a ter no futuro, e essa dinâmica vai resultar, como disse, do equilíbrio de poder dentro da organização e da forma como o equilíbrio dos interesses e dos valores dentro dessa organização impõe a sua agenda e impõe as decisões no fim de cada ciclo. É neste contexto que eu penso que o futuro da CPLP deve ser equacionado e, muito sinteticamente, no contexto da leitura transversal do livro e de muitos dos contributos, eu apresentaria 5 orientações que penso que vão estar presentes na agenda da organização no futuro mais imediato. O primeiro é o da abertura da organização ao exterior, pelas razões que há pouco enunciei. Não só porque houve um movimento de ruptura epistemológica, entre aspas, na organização com a adesão da Guiné Equatorial, mas também porque a pressão da globalização, a dinâmica de multipolarização económica, as dinâmicas de integração económica regionais a que estão sujeitos todos os Estados-membros, só por si geram uma dinâmica de interação com a vizinhança que necessariamente coloca a questão da abertura à globalização. A organização e todos os Estados-membros estão condicionados por essa dinâmica. E, no fundo, o que faz a diferença, na minha perspectiva, é que até hoje a organização viveu um ciclo mais introspectivo, mais intimista, de reconsolidação das relações históricas entre os Estados-membros. E, a partir de agora, já se percebe que os Estados-membros estão em dinâmicas de integração e de interação política, cultural e regional que naturalmente favorecem a expansão da organização, ao mesmo tempo que o interesse pela organização de muitos dos atores internacionais cresce consideravelmente e muitas das adesões apresentadas na Cimeira de Dili não deixam de ser surpreendentes, precisamente porque projetam elas próprias, esses pedidos de adesão, projetam bem o interesse geopolítico que a organização reflete na dinâmica de reconfiguração que o sistema internacional hoje conhece e vive. E, portanto, é preciso perceber isso. Nos nossos debates, essa questão tem estado presente e não tenho dúvida que à mesa da concertação política e diplomática da organização, essa orientação é uma orientação de referência para o futuro. Claro que há visões muito contraditórias, muito conflituantes, mas, como disse há pouco, é da natureza das organizações convergir, divergir e procurar equilíbrio e avançar. E é isso que vai suceder, seguramente, em relação também a este tema mais delicado da vida interna da organização. Uma segunda orientação tem que ver muito com esta dinâmica de inserção na globalização que a convergência na ação multilateral permite. O Carlos Lopes, no livro, atribui grande importância e eu acompanho nesse pensamento. O Carlos Lopes é, como sabem, uma figura destacadíssima no sistema das Nações Unidas, é secretário-geral adjunto hoje e tem uma responsabilidade na área do desenvolvimento muito importante, é um ilustre conterrâneo do primeiro-ministro Domingos Simões Pereira
e ele alerta justamente para essa dimensão importantíssima que só quem está nas organizações internacionais percebe. Nós não estamos mais sós, e a convergência na ação multilateral de uma organização que apenas com 8, 9 Estados-membros está representada nas grandes organizações multilaterais internacionais, mas também regionais, desenvolve um potencial de projeção de interesse e de valores que nós não podemos nem devemos subestimar. E, portanto, é uma orientação que vai ter que ser prosseguida e que, no âmbito, sobretudo, da concertação política e diplomática, seguramente, cada vez, esta orientação será mais assumida e projetará mais força e mais capacidade de afirmação de interesses próprios no sistema internacional. Depois, é preciso ter em consideração as questões que têm que ver, sobretudo, com a cooperação empresarial. Nós estamos numa mudança de paradigma das políticas de desenvolvimento e a globalização impôs, sobretudo com a emergência das economias do Sul e com as dinâmicas de interação económica e comercial no Hemisfério Sul, nas relações entre Ásia, África e América Latina, perspectivas completamente diferentes relativamente ao que era há uma década atrás o paradigma da ajuda ao desenvolvimento e da cooperação para o desenvolvimento. E, portanto, nós estamos numa nova fase de novas políticas e de novos instrumentos de cooperação, mas, sem dúvida, a interação entre as empresas e entre os atores individuais e económicos é absolutamente determinante para o futuro. E isso tem estado a acontecer, felizmente, no espaço da CPLP. Cada vez mais, a dinâmica de interação empresarial no espaço da CPLP faz uma diferença grande do ponto de vista dos potenciais de crescimento, de internacionalização de todas estas economias. A interação entre si desenvolve relações sociais completamente novas, completamente diferentes do que era a relação no passado. Os voos, a abertura ao movimento de bens e de mercadorias, o movimento das pessoas, os movimentos migratórios são muito condicionados por esta nova dinâmica de cooperação económica e empresarial. Não tenho nenhuma dúvida de que essa será, seguramente, já na senda das últimas decisões e das últimas dos últimos eventos da organização, uma orientação muito viva para o futuro. E essa realidade vai projetar mais, do meu ponto de vista, uma convergência de direitos de cidadania no espaço da CPLP, que é o grande desafio que a comunidade vai ter no futuro. A comunidade nesse sentido, uma comunidade de povos, de sociedades. E porquê? Porque nós temos a experiência da União Europeia. Nós hoje estamos 60, 50 anos depois a falar nos direitos de cidadania neste espaço. Mas depois de 50 anos de integração económica. De cooperação económica, primeiro, e depois de integração económica. E a circulação de pessoas e os direitos de cidadania começaram por ser direitos dos trabalhadores. O fator trabalho. A lógica económica prevalece na dinâmica da globalização. E por isso, tal como os funcionalistas europeus, eu acredito que esta chave funcionalista da interação económica reforçada pela dinâmica das empresas e do setor privado é que vai abrir espaço para a consolidação de um vetor de cidadania comum, de direitos comuns, muito timidamente, como já existem, aliás, mas que vai consolidar no futuro uma via de aproximação efetiva entre os povos e entre os indivíduos. E, por último, uma orientação em relação ao reforço da instituição. A instituição vai ter que se reforçar do ponto de vista de capacitações, de representação no seu espaço, de projeção na relação com as organizações multilaterais que são suas parceiras, e acredito que o esforço que já está a ser feito vai no bom sentido. Vai no sentido de transmitir também, do ponto de vista da organização física, da representação da comunidade, um aparatus institucional mais compatível com a dimensão e com a ambição desta comunidade. Muito obrigado.
Haverá mais à frente oportunidade de serem colocadas 2 ou 3 perguntas ao Dr. Luís Amado a propósito da sua intervenção. Mas vamos agora passar a palavra à Dra. Teresa Bracinha Vieira, licenciada em Direito, docente universitária nas áreas de Economia Financeira e Direito Comunitário. É também escritora, com diversos livros publicados na área da poesia e dos contos. Tem então a palavra, doutora. Muito obrigada. Excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau, Excelentíssimo Sr. Dr. Mourad Morarji, atual Secretário Executivo da CPLP, Sr. Embaixador, Excelentíssimas autoridades civis, militares e académicas, minhas senhoras e meus senhores. É com elevado apreço que tomo a palavra para saudar todos os notáveis presentes no lançamento deste livro e desde já agradecer o amabilíssimo convite que me foi dirigido para prestar a palavra. A cooperação para a cultura é igualmente objetivo crucial da CPLP, verdadeiro desafio da Fundação do Futuro e, direi mais, missão-chave ao diálogo e ao trabalho, a um trabalho que diz da alma o desejo de viver em conjunto, pois que constitui chave bastante que abre a porta que convida e sempre convidará ao conhecimento, como diz Jorge Steiner. A CPLP é tão decisiva, tão seguramente desafio para um modo de reconstrução das nossas relações com esse mesmo mundo, um mundo pleno de culturas que se desconhecem entre si, diga-se, mas todas de um modo ou de outro, garimpeiras de olhares que ouvem e querem cumprir a ordem de servir. E nesta ordem de servir é mensageira uma língua miscigenada, uma língua intercultural, e que cresceu através de um diálogo também geográfico, mas num mapear constante e novo, num dar à luz em permanência e assim se compreender o quanto um mapa, também ele sente o apelo à liberdade, mesmo àquela que se inicia afinal e muitas vezes fora do nosso alcance. Andrei Tarkovsky, um produtor célebre do filme Esculpir o Tempo, dizia: sinto que se a arte, que se a cultura tem um dever, é lembrar ao homem que é um ser espiritual, que é transportado por um espírito infinitamente grande, ao qual, enfim, acabará um dia sempre por regressar. Assim penso. E nós não somos os que vêm depois. Nós somos os que estamos agora. Também vinculados à fidelidade absoluta ao humanismo, por muito trágica que seja a complexidade da vida humana. Os homens tornaram-se facilmente cúmplices morais de sistemas de barbárie e desuniram-se na paixão de ler o mundo. O individualismo tem rota fácil no fazer frente à parca resistência espiritual e o seu adorno totalitário entra no espaço-mundo de cada um, provocando nelas confusões que irónicas se viram contra a cultura, colocando-a numa subcultura ou numa triunfante pós-cultura tão reconhecida e tão pouco esquecida do quanto é fantástica a utopia da palavra. Necessário se torna, contudo, assumir corresponsabilidades de todos pela falta em favor do bem comum. Inconsiderações de comportamentos não acodem a quem quer ser respeitado como pretor peregrino, não se empenhando nomeadamente em criar um capital humano saudável, contribuindo para erradicar a fome, sendo o direito humano à alimentação o bem base enquanto direito à vida e não à subsistência, e em relação ao qual, diga-se, somos todos devedores. De resto, a ausência da relação entre cultura e alimentação leva aos constantes conflitos civis e políticos que dizimam o que resta de humano na humanidade. Amartya Sen, Prémio Nobel, como todos sabem, em parte pelo seu trabalho de demonstrar que a fome nos tempos modernos não é tipicamente o produto de uma falta de alimentos, mas sim frequentemente gerada
a partir de problemas nas redes de distribuição de alimentos ou de políticas governamentais nos mundos em deficientes desenvolvimentos, e afirma Amartya. Vivemos num mundo de opulência sem precedentes, mas também de privação e opressão extraordinárias. O desenvolvimento consiste na eliminação de privações de liberdade que limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer ponderadamente a sua condição de cidadão. Direi com Steiner que a fome será provavelmente o maior problema político e moral. E que dizer então dos alimentos presentes na poesia, na música, nos contos de tantas culturas da CPLP? O desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras, significa possibilitar que as pessoas agora e no futuro atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e económico e de realização humana e cultural. E repito, necessário se torna, contudo, assumir corresponsabilidades de todos pela falta do em favor do bem comum. Se me permitem, gostaria de tirar tempo ao tempo que me foi proposto e de ambos os tempos fazer um tempo em que vos posso dizer, tal como se pode dizer um sentimento, que seria meu desejo, meu muito desejo desejoso, o de colocar semente que aguarda rega conjunta de uma vida a viver, mas partilhada. Partilhada pelo fascínio de um passado e de um futuro comuns e também diferentes na pluralidade de todos sermos e sempre os eternos discípulos. A cultura precisa da terra firme e é também um ideal de oralidade, de diálogo frontal, mas nunca registro imóvel e mudo de um documento que seria de inevitável falsificação à evolução dessa mesma cultura. As afinidades íntimas das artes, os tratados dos mestres, as declamações dos poetas, o esclarecimento da música, a certeira cor da tinta no quadro, uma tosca bicicleta construída pela força dos sonhos das crianças, os arcos que rodam não sendo redondos, a gargalhada de novo solta das nossas todas crianças, tudo é fermento seminal, tudo é vestígio de entendimento, de caráter e de caráter revelado de forma multicultural. Existe aqui, registre-se, uma quantidade milenar do homem, mas uma quantidade que é uma continuidade milenar do homem a que porventura vamos chamar e sempre chamaremos provisoriamente a cultura. O problema é que sabemos de mais e de menos sobre figuras como Pitágoras e Parménides. O problema da argumentação cosmológica, metafísica e também lógica e as ideologias subjacentes chegaram-nos em fragmentos. Tudo nos tem chegado em fragmentos e permaneço incerta quanto ao verdadeiro sentimento que transporta até lá onde é esperado um abecedário de amor e de compreensão pelo ser humano. Creio que a falta de muito empenho, também no que respeita ao caminho da cultura, reside na falta de afeto, nunca devidamente privilégio de quem o toma nas mãos e de quem o sabe oferecer pelo coração. Outras rotas foram abertas, e foram abertas antes das que respeitam ao humano. Muitos extremos foram justificados por indiferença ao sofrimento. Muitas torturas ainda hoje estão proibidas nas leis, pois que continuam, na verdade, a existir e a serem praticadas. Quantas vezes o Manual dos Direitos do Homem é o mesmo que o Manual dos Direitos violados a esses mesmos homens? Raramente nos distanciamos o suficiente para refletirmos sobre a análise de valores comuns ou dispares e, sobretudo, entendê-los, pois que imersos estamos em formas de ensino tão elementar, tão técnico ou moralista mesmo,
assente quantas vezes numa dose de falsidade, que assim nunca entenderá o mistério da função. E dentro do mistério da função, há que expurgar a fonte da autoridade autoritária, que tão bem sabe demolir a esperança e a solidariedade, que tão bem sabe criar dependências, vampirizando almas aprendizes, minando mesmo confianças depositadas, minando o poder libertador do núcleo, afinal, de todas as culturas. E volto a dizer, nós não somos os que vêm depois, nós somos os que estamos agora. Creio que se falarmos em cultura, nunca é demais dizermos quanto ela é o processo de interação e de osmose verdadeira, se não se esquecer nunca o quanto discípulos e mestres, no instruir, aprendem eles próprios. E estas densidades geram sentires e amizades de elevado sentido. O desvelar, o desvelar, o desvendar, o desvendar de quantas verdades faz de todos ouvintes e mensageiros. E por que não dizê-lo? Existe sim uma mão que aproxima a outra do teclado do piano. Existe sim uma conduta que é mais música do que o piano que a toca. É afinal a cultura, como nos diz Paul Celan, um ser mais eu quando sou como tu. Resultará a cultura também de um chamamento interior e inato a cada um? Pergunta-se ao profeta Ovídio e diz-nos, há que enviar-lhes, há que lhes dizer o que é digno, e depois vos direi, eles escutarão e levarão para casa em silêncio. Assim li quando escrevi o poema África, Mulher-Mãe de Consistência. Tentei explicar o quanto o mundo é uma universidade de sentires, o quanto pode ser a tal mãe-mulher de consistência total. A cultura é a nossa base de dados que constantemente reatualizamos. A cultura permite o esquecimento e permite o saber que existe um conhecimento inútil. Repito, nós não somos os que vêm depois, nós somos os que estamos agora. Minhas senhoras e meus senhores, gostaria ainda de realçar o empenho, a importância do esforço conjunto até hoje, um tanto empurrado de todos e para todos, no que a cultura respeita enquanto objetivo primordial da CPLP. E recordo aqui o dia em que a cultura dizia a um pobre menino, enquanto lhe dava a indispensável refeição: Tu tens uma espécie de paisagem interior, meu menino, onde está lá tudo, como as árvores da tua terra, como os pássaros no ar, como os cheiros das flores que reconheces, como os peixes que já viste e os novos anos que tanto desejarias viver tranquilamente. E o menino adormeceu. Depois, a sabedoria suprema, a tal cultura, embalou o menino no seu dormir, enquanto acrescentava baixinho que conhecia uma receita tão importante que mudaria os anos todos do mundo e que Drummond de Andrade um dia a dissera assim: para você ganhar um ano novo neste mundo, cor do arco-íris ou da cor da sua paz, um ano novo sem comparação com todo o tempo já vivido, mal vivido talvez e sem sentido, dizia, para ganhar você um ano novo, não apenas pintado de novo ou remendado nas carreiras, mas novo nas sementeiras do vir a ser novo até no coração das coisas menos percebidas, seja novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota, mas com ele se come, e com ele se passeia, e se ama, e se compreende, e se trabalha. Você, digo-lhe, não precisa de beber champanhe ou qualquer outra birita. Não precisas pedir nem receber mensagens. Planta recebe mensagens. Planta passa telegramas.
não precisa fazer lista de boas intenções para depois as arquivar na gaveta. Não precisa chorar arrependido pelas besteiras consumadas, nem parvamente acreditar que, por decreto de esperança, a partir de janeiro ou do novo ano, as coisas mudem. E seja tudo claridade, e seja tudo recompensa e justiça entre os homens e as nações. Liberdade com cheiro e gosto de pão matinal. Direitos respeitados, começando pelo direito augusto de viver. Não, eu vou-te dizer que para ganhar Ano Novo que ganha de facto esse nome, você, meu caro, tem de merecê-lo. Tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o Ano Novo cochila e dorme à espera desde sempre. Obrigada. A próxima intervenção cabe ao embaixador Daniel Pereira. Foi durante vários anos embaixador de Cabo Verde no Brasil, diplomata de carreira, licenciado em História, é reconhecido no panorama cultural cabo-verdiano na sua qualidade de historiador, autor de diversos livros e ensaios sobre o arquipélago e também sobre as relações entre Cabo Verde e o Brasil. Senhor embaixador, por favor, tem a palavra. Senhor Secretário Executivo da CPLP, senhores cidadãos da CPLP, minhas senhoras e meus senhores, gostaria de manifestar toda a honra e o enorme prazer de convosco partilhar este dia de comemoração de 18 anos da CPLP, quando, ainda antes do nascimento desta organização, estive em São Luís do Maranhão, no Brasil, em 1989, no momento em que se criava o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, o IL. Estava dado o primeiro grande passo que, envolvidos poucos anos, nos levaria à proclamação em Lisboa, em 1996, por vontade própria de todos os Estados-partes, da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa. Fazia-se história dentro da história de uma convivência secular que nos levou a dialogar, olhos nos olhos, sem complexos, de igual para igual, perspectivando um novo futuro. E não se julgue que foi tarefa fácil, muito longe disso. Na verdade, tal como hoje se compreende, a história nunca segue o caminho que lhe é traçado. Não porque seja por natureza errática, ou insondável, ou indecifrável. Não porque escape à razão humana, mas sim porque ela não é senão o que dela fazem os homens, considerando que ela é a soma de todos os feitos individuais ou coletivos, de todas as suas palavras, de todas as suas trocas, dos seus confrontos, dos seus sofrimentos, dos seus ódios, das suas afinidades. Quando mais numerosos e livres são os atores da história, mais complexa é a resultante dos seus atos, mais difícil de abarcar, mais rebeldes a teorias simplificadoras. É por tudo isso que o passado nos deve merecer todo o respeito e atenção. Tanto mais que ele se projeta no presente mais do que um homem comum poderá sequer imaginar. E no passado que nos percorre, a construção da memória na partilha das páginas dos factos reflete o que somos na véspera do futuro. Trata-se, ao fim e ao cabo, do dever de memória de que tanto se fala diariamente, porque efetivamente todo e qualquer povo tem direito à sua memória, apropriando-se dela e, a partir dela, arquitetar na liberdade e na dignidade um futuro mais próprio, com todas as esperanças da humanidade de todo legítimas. Dito isto, como ponto prévio, permitam-me então partilhar com todos vós algumas ideias sobre questões que nos são próprias e a todos interessam naturalmente no quadro da nossa CPLP.
nessa oportunidade em que assinalamos, através da publicação do livro 18 anos da CPLP, os desafios do futuro, retoma a questão do português, um dos pilares que nos congrega, porque a língua de todos nós ainda continua a navegar em águas algo turvas em que persistem desnecessariamente em obnibular o seu caminhar, que se deseja sereno e confiante rumo ao porvir, a bem da nossa comunidade de quase 300 milhões de falantes, que deseja impor-se na comunidade das nações por direito próprio e levando a sua voz e fazendo-se escutar por todos sem complexos de espécie alguma. Assim, nos nossos países, poucos são aqueles que escrevem para além de 5.000 exemplares, seja em que género for. Tendo como pano de fundo esta realidade, considerando a unificação da escrita da língua portuguesa, o que não pode ser confundida com a eliminação da diversidade linguística, variedades regionais e nacionais, a questão que se nos coloca é a seguinte: até que ponto o alargamento do mercado livreiro proporcionado pela unificação da escrita não levará a um aumento da massa crítica em cada um dos nossos países, através do aumento das tiragens e, consequentemente, do embaratecimento do preço dos livros e da autonomia financeira dos escritores? Significa dizer, com uma tiragem maior, mais expressiva para todos os leitores da língua portuguesa, com uma política do livro em cada um dos nossos países que diminua as taxas sobre os mesmos, em alguns casos exagerada, que penaliza os autores, beneficiando as editoras e o fisco, não levaria ao crescimento dos autores-escritores, à sua autonomia e, por via disso, à diminuição da autocensura, a pior das censuras? E a independência económica dos escritores intelectuais não contribuiria para o aumento da massa crítica e, sobretudo, a uma maior difusão do conhecimento e da cultura de todos em cada um dos nossos estados individualmente, fazendo crescer exponencialmente a capacidade crítica de toda a sociedade, logo do aprofundamento, alargamento da democracia em cada um dos países de expressão oficial portuguesa? A definição clara de fronteiras entre o português como primeira língua e as línguas nacionais não seria, em definitivo, um ganho para as diversas línguas em presença, reforçando o conhecimento de todos e o respeito mútuos, sem desconfianças desnecessárias, mas numa complementaridade que exige responsabilidade de todos os envolvidos neste processo de crescimento e de afirmação cultural? Os bloqueios internos e externos, exógenos e endógenos à afirmação linguística de todos os atores deve ser pensada sem complexos e, acima de tudo, em benefício das línguas em presença, mas do português enquanto língua de cultura de dimensão internacional e veículo instrumental da nossa afirmação no contexto das nações, transformando o português, língua da unidade da CPLP, também em língua da ciência e do comércio internacionais, valorizando a intervenção de todos os falantes do português na arena mundial. A CPLP é o espaço adequado para intermediar um processo de entendimento nessa matéria, mobilizando esforços políticos de todos para que um diálogo se estabeleça, visando precisamente o alargamento da influência do português no mundo, conduzindo por via disso a uma política comum do livro que permita, no mais curto espaço de tempo possível, a circulação sem peias do conhecimento ciência produzido em cada um dos nossos países, ampliando o conhecimento mútuo e o aprofundamento da nossa ligação histórica e cultural para patamares mais elevados e condizentes com objetivos outros que não apenas os de caráter e ou cooperação política ou diplomática. Nesta, como noutras matérias, podemos e devemos ousar mais. Só falta a mobilização das vontades políticas para esse efeito. Eis mais um desafio porque merece a pena lutar, ganhando a aposta do futuro de uma organização em que os nossos povos podem esperar resultados tangíveis para todos os seus integrantes. Considerando este presente como a Câmara do futuro, neste agora da história de um livro por abrir,
momento, marco de passagem para as populações da comunidade dos países da língua portuguesa. Seus povos espraiados pelo globo, cumpre-nos encontrar os pilares de novos e diversos horizontes no contexto do diálogo em prol do desenvolvimento harmonioso dos cidadãos da CPLP. Muito obrigado. A próxima pessoa que vou chamar a intervir é um ativista, um político e um poeta. Nasceu no norte de Moçambique, licenciado em Medicina Veterinária com mestrado em Economia. Foi Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural em Moçambique. Tem diversos livros publicados e artigos e crónicas na imprensa. Desde 2005 está ligado à FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, sendo atualmente responsável pelo escritório da FAO em Lisboa. Dr. Hélder Moteia, não sei se nos vai revelar aqui algumas verdades dos mitos, mas, por favor, tem a palavra. Eu vou ser muito breve, porque o Sr. Secretário Executivo me pediu que fosse muito breve. Muito embora a apresentação tenha gerado expectativas, eu temo que vá decepcionar essas expectativas, porque vou efetivamente procurar ser muito breve. Começo por cumprimentar o Sr. Secretário Executivo pela honra que me deu de dirigir esta nobre plateia, digamos assim, cumprimentar o Dr. Almeida Santos, cumprimentar os senhores embaixadores, senhora diretora-geral, cumprimentar os diplomatas aqui presentes, que eu vejo muitas caras, os padrinhos da campanha Juntos contra a Fome na CPLP, muitas outras personalidades aqui presentes. Como leitor, naturalmente, que este livro é um livro que nos leva a pensar particularmente na palavra futuro, no feitiço que esta palavra nos provoca. Porque, naturalmente, a palavra futuro sugere muitas emoções, um infinito de emoções que, mesmo a nível organizacional, nós temos sempre essa obrigação de delimitar o futuro e fazer com que possamos transformá-lo numa coisa muito mais concreta. E uma organização também se mede pela sua capacidade de perspectivar o seu futuro. E o que naturalmente requer uma reinvenção da própria organização, uma superação constante e um processo de renovação que é essencial e fundamental. Isso requer lideranças fortes e nós tivemos o privilégio aqui, ao longo dos 18 anos da história da CPLP, ao longo de toda essa estrada, tivemos o privilégio de contar com lideranças fortes, comprometidas, viradas para o futuro, esse futuro que nunca chega, mas que é fundamental que nós o perspectivemos e que definiu objetivos, metas que foram sendo cumpridas, e é por isso que chegamos com muitas realizações, com muitos objetivos alcançados, e estamos todos de parabéns por isso. Naturalmente que o meu conhecimento sobre a CPLP é um pouco desequilibrado, porque antes eu conhecia mais a CPLP por aquilo que eu via na imprensa e pelos debates parlamentares, porque eu fui também membro do Parlamento, debates governamentais, e só muito recentemente, digamos há quase um ano e meio, é que eu tive o privilégio de estar no cerne da questão, de poder participar, dialogar dos processos, das atividades e poder trocar ideias com as lideranças internas, as pessoas que estão aqui no terreno, e posso dizer com muita certeza que me sinto muito orgulhoso pela forma como temos lideranças muito comprometidas aqui no terreno, naturalmente também objetivos muito claros que comumente procuramos alcançar. E queria também dizer que, como representante da FAO, o momento mais marcante para nós e que também acabou por definir a minha vinda para Lisboa, para a CPLP e para Portugal, foi a aprovação da Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP, que, como sabem, marcou não uma viragem, mas uma etapa fundamental na procura de novas formas de consolidar os objetivos da comunidade. E, como todos sabem,
e já foi aqui referido por anteriores intervenientes, o problema da fome não dignifica a humanidade e dentro da própria comunidade também não dignifica. Nós há 2 anos falávamos de cerca de 28 milhões de pessoas que passavam fome dentro da comunidade, uns com maior gravidade, tanto que países com maior gravidade, outros com menor gravidade, mas podemos dizer também com muita certeza de que há progressos significativos que temos vindo a divulgar e temos vindo a partilhar. Por exemplo, os sucessos no Brasil. O Brasil hoje conseguiu reduzir a incidência da fome para menos de 5%, que já está praticamente ao nível dos países desenvolvidos, os países europeus. Temos países como Angola que reduziram em cerca de 70% a incidência da fome, tendo agora quase uma incidência de cerca de 18%. Temos São Tomé, que também deu avanços significativos, tendo até merecido uma menção honrosa da FAO. Temos Cabo Verde, que muito embora já estivesse numa situação muito, digamos, comparativamente a outros países, numa situação, digamos, melhorada, ela própria também conseguiu reduzir em cerca de 30%. Temos a situação de Moçambique, que conseguiu reduzir em cerca de 50%, 49 ponto qualquer coisa por cento. Temos, portanto, todos os países, inclusive Timor-Leste e os restantes, portanto, com passos significativos no campo da redução da fome. O único país em que não tivemos, eu queria cumprimentar o Sr. Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau, mas o único país em que não tivemos progressos muito assinaláveis foi Guiné-Bissau, pelas razões que todos nós conhecemos. Mas nós acreditamos com a estabilização, com esta vontade que se estabeleceu e o regime institucional que está sendo implantado, agora nós acreditamos que muito brevemente a Guiné-Bissau também vai acertar o passo com os restantes países da CPLP. E como FAO, e conjuntamente com a CPLP, desde que aqui estou, nós primeiro já lançamos, já aprovamos a estratégia, já lançamos a campanha Juntos contra a Fome e também começamos a implementar um projeto de cooperação técnica de cerca de $500 mil, que já está em curso, e nós esperamos que muito brevemente tenhamos outros programas, outros projetos em que possamos relançar estes objetivos fundamentais. E é por isso que é importante que todos nós possamos olhar para o tal futuro, portanto, nessa perspectiva de que é preciso trabalhar em conjunto e é preciso que nós possamos, a nível da implementação da estratégia, multiplicar os sucessos que eu aqui acabei de referir. E é através da estratégia que nós vamos trazer aquele elemento potenciador, o elemento multiplicador da estratégia de segurança alimentar. Imaginem se nós pudermos replicar os sucessos de Angola em Moçambique, os sucessos de Moçambique em São Tomé, os sucessos de São Tomé em Timor-Leste, se pudermos utilizar o potencial que o Brasil tem do ponto de vista de tecnologia dos cerrados, do ponto de vista, se pudermos utilizar a experiência e capacidade tecnológica que Portugal acumulou ao longo do tempo que trabalhou com as ex-colónias, pudermos utilizar isso, portanto, é uma capacidade que está, de certa forma, adormecida, que poderá ser utilizada. E, acima de tudo, é importante encararmos estes desafios com muita frontalidade. É importante que nós assumamos este compromisso global de erradicação da pobreza, que é a mãe da fome. É importante que tenhamos também um compromisso global de resolver os problemas de dilapidação dos ecossistemas, do ambiente. É importante também que tenhamos um compromisso global relativamente à dignificação da condição humana, aquela tal chamada sustentabilidade social, a humanização do desenvolvimento. E é por isso que nós estamos convictos de que, a nível do objetivo de erradicação da fome, nós, trabalhando conjuntamente aqui na CPLP, nós vamos alcançar os nossos objetivos e vamos vencer. Muito obrigado.
E a palavra regressa à casa. A próxima intervenção é do Diretor de Cooperação do Secretariado Executivo da CPLP. O Dr. Manuel Lapão é mestre em Desenvolvimento Social e Económico em África, licenciado em Ciências do Desenvolvimento e Cooperação, tem trabalhado nesta área também como docente. É dele a proposta de uma nova estratégia de cooperação da CPLP, documento que introduziu novas metodologias e permitiu definir planos estratégicos de cooperação setorial. Passo então a palavra ao Diretor de Cooperação do Secretariado Executivo da CPLP, Dr. Manuel Lapão. Muito obrigado. Sr. Secretário Executivo da CPLP, senhores representantes dos Estados-membros, estimados colegas de painel, minhas senhoras e meus senhores, o Sr. Secretário Executivo, como está mais longe, não me pediu para ser breve, então eu vou utilizar dessa facilidade para poder falar um pouquinho mais longamente convosco. Embora falar sobre o pilar de cooperação seja algo de tão complicado quanto devem ter sentido aqueles atores que tiveram em cena durante 15 anos com as peças completas de Shakespeare em 97 minutos. Mas tiveram 15 anos, eu não sei quanto tempo estarei aqui, mas seguramente será menos, podem ficar descansados. O pilar de cooperação da CPLP é, efetivamente, e eu pedia... Já está. Em benefício da plateia, para poupança de tempo, não sei se o Sr. Secretário Executivo está a ser projetada uma apresentação que nos poderá ajudar a seguir. Vamos voltar para trás. O objetivo geral da nossa comunidade, tal como está presente nos nossos estatutos, passa pelo reforço dos laços de solidariedade e cooperação. E, portanto, desde o texto fundador da nossa comunidade, que os aspectos da cooperação estão presentes e acompanham a agenda da organização. A revisão dos estatutos da nossa comunidade em 2012 e naquilo que tem que ver com a cooperação estabelece um objetivo, que é um objetivo de longo alcance, definindo que a cooperação se exerce em todos os domínios de atividade. E os estatutos falam dos setores da educação, da saúde, da ciência. Ana Paula, isto está a passar sozinho. Estava programada. Está a utilizar. Ok. A apresentação está a utilizar. É para demorar menos tempo, não é? A cooperação em todos os domínios, da saúde, da ciência, da tecnologia, da defesa, da agricultura, enfim, da segurança alimentar e todos os setores que os senhores vão conhecendo. É, de facto, um desafio de longo alcance e que faz com que a nossa organização, de facto, tenha neste pilar um dos vetores que ajuda a apoiar aquilo que é o desígnio fundamental que o Secretariado Executivo da CPLP e a comunidade desenvolvem, que, como foi explicado pelos anteriores oradores, se enquadra na concertação política e diplomática. Em fevereiro de 2013, a nossa comunidade atingiu, ao nível daquilo que é a execução do Plano Indicativo de Cooperação, um valor histórico. Esse valor histórico significou que a organização conseguiu, nesse momento, mobilizar historicamente e com os sucessivos projetos e ações pontuais que foram sendo aprovados, cerca de 10 milhões de euros. O que vos pode parecer uma cifra de facto importante, mas quando comparada com aquilo que é o esforço das cooperações bilaterais que os nossos Estados-membros desenvolvem, ou um pequeno projeto de cooperação de uma organização multilateral, vos dá a dimensão daquilo que é a intervenção de cooperação no quadro da CPLP. O instrumento financeiro que a organização utiliza para a aplicação destes projetos chama-se o Fundo Especial da CPLP e ele, de facto, tem vindo a crescer de forma sustentada, particularmente a partir de 2008. A maior parte das atividades que constam do Plano Indicativo de Cooperação têm hoje um caráter estruturante, procurando acelerar aquilo que são os níveis de competência, de sustentabilidade e de apropriação dos nossos Estados-membros. A cooperação da CPLP assume hoje um caráter que se pode considerar de importância estratégica e um instrumento que vem ajudando a apoiar aquilo que é o diálogo político que os Estados-membros desenvolvem entre si no contexto da comunidade. Desculpem, eu sou rápido, mas não tanto quanto o slide passa bastante mais rápido. O que é facto é que se nós hoje fizermos a comparação daquilo que é a intervenção da CPLP no âmbito do seu pilar de cooperação com aquilo que era a atividade desenvolvida no início da organização, verificamos que existe um grau de confiança crescente que os Estados-membros atribuem à comunidade, tendo inclusivamente no contexto bilateral existido projetos que eram projetos considerados bandeira e que com o evoluir da organização e a confiança que foi sendo apropriada por parte da organização foram transferidos para a CPLP e são hoje projetos bandeira não dos Estados que os iniciaram, mas sim da organização. Isso é típico no caso específico do Brasil e de Portugal. O Brasil tinha projetos bandeira muito particulares, posso citar apenas dois deles, que eram projetos na área da capoeira, de educação para a cidadania e desenvolvimento e projetos que tinham a ver com a promoção do artesanato enquanto forma de desenvolvimento sustentável dos nossos Estados-membros. Eram projetos bandeira da cooperação bilateral brasileira, são hoje projetos bandeira da nossa comunidade. Portugal tinha projetos bandeira ao nível dos laboratórios de engenharia civil dos Estados-membros,
Estados-membros, dos institutos de estatística, são os projetos bandeira da CPLP, o que prova de facto que a organização vem adquirindo ganhos de confiança importantes e que justificam a visão de futuro que se recomenda. É evidente que estes projetos bandeira e o facto de eles terem sido colocados na comunidade lhe atribuíram um nível de visibilidade e reconhecimento crescente, o que, de alguma forma, tem sido também respondido com um grau de eficiência e eficácia bastante elevado, com as ações que estão no plano indicativo a terem um grau de execução superior a 90%, quer do ponto de vista da operacionalidade técnica, quer do ponto de vista da mobilização orçamental disponibilizada pelos Estados-membros. Verificando-se um aumento crescente daquilo que é a cooperação da CPLP, isso tem duas ordens de razão. A primeira delas tem a ver com a aprovação em 2009 da nova visão estratégica de cooperação da CPLP e, por outro lado, com a lógica de trabalho em rede que a organização vai definindo e vai estabelecendo e que permitem a troca de experiências e de boas práticas entre os Estados-membros, fazendo com que, durante essa partilha, se queimem algumas etapas e os Estados-membros que estão em patamares de desenvolvimento não tão evoluídos possam partilhar e beneficiar dessa experiência para não repetirem alguns processos que poderiam ser mais morosos na aquisição de ganhos e de competências. A diversidade daquilo que é a intervenção no plano indicativo de cooperação é vastíssima. Este quadro descreve-vos que, de forma transversal, a cooperação da CPLP trabalha quase de A a Z, nas questões do artesanato, nas questões da estatística, CPLP nas escolas, nos recursos hídricos, na formação técnico-profissional, nos sistemas estatísticos, nas universidades, enfim, um leque variadíssimo de opções e de intervenções que obrigam a uma sistematização crescente e uma apropriação crescente por parte dos quadros do Secretariado Executivo para poderem responder àquilo que são os desafios que a organização coloca e a responsabilidade que vem adquirindo. Em termos de questões temáticas seguidas pelo pilar de cooperação, elas também são variadas. A saúde, dos quais o exemplo mais emblemático é o Plano Estratégico de Cooperação em Saúde, a temática do trabalho e da proteção social, com intervenções reconhecidas internacionalmente ao nível do trabalho infantil, ao nível da informação sobre proteção social e, se tudo correr bem, em breve, com a assinatura de um acordo multilateral de previdência social, o que colocará a nossa organização num patamar internacional de diferenciação face a todas as outras, porque nunca foi, até ao momento não foi ainda possível a assinatura de um acordo deste tipo em nenhum contexto multilateral. Na área da juventude e desportos, existindo também um documento estratégico para esse domínio, com a aprovação de ações que estão em curso, o seguimento da Universidade Africana de Juventude e Desenvolvimento e da Escola de Jovens Líderes. A igualdade de género tem sido também uma área de intervenção crescente da comunidade. Também este domínio técnico tem um plano estratégico e lançou o ano passado, com ampla visibilidade, uma campanha contra a violência sobre as mulheres que se irá repetir nos anos subsequentes. O setor do ambiente e dos setores produtivos é também um setor onde o acompanhamento tem vindo a ser crescente. Foi assinado em abril último um plano estratégico de cooperação em ambiente. Em 2010 foi assinada uma estratégia da CPLP para os oceanos. Em 2011, como já foi dito, para a área da segurança alimentar e nutricional. Espera-se que até ao final do mandato da presidência timorense seja possível concluir um plano estratégico para a área do turismo e temos como desafio do futuro, como veremos em seguida, a área da energia, estando projetada para março de 2015, aqui em Lisboa, uma conferência energética no domínio da CPLP que irá valorizar aquilo que é o potencial da nossa comunidade e que seguramente em termos geopolíticos e geoestratégicos, como dizia o Sr. Dr. Luís Amado, lhe dará um potencial de comunicação e de diálogo com parceiros internacionais como não teve até ao momento. A área das migrações para o desenvolvimento é também ela seguida e naquilo que é um setor mais transversal e que nós acarinhamos com particular ênfase é a área da educação para o desenvolvimento e cidadania e dos direitos humanos. Aí insere-se naturalmente a campanha Juntos contra a Fome e gostaria de cumprimentar os padrinhos da campanha que estão presentes na sala. O
programa CPLP nas escolas, o programa dos direitos humanos das pessoas com deficiência, o lançamento do manual sobre a compreensão dos direitos humanos, pela primeira vez escrito em língua portuguesa, existia já redigido em 16 línguas e não, esse tópico em língua portuguesa não estava disponível. A CPLP tomou esse desafio em mãos e lançou o manual em língua portuguesa, participação no Observatório do Tráfico de Seres Humanos e participação e criação da rede das instituições nacionais de direitos humanos. O grande desafio para o futuro também passa por uma dimensão em que a organização se possa aproximar da sociedade civil, apesar de existirem neste momento algumas manifestações que procuram esse desafio, como as reuniões, como os observadores consultivos, o diálogo constante com as fundações da CPLP, o Fórum da Cooperação para o Desenvolvimento, o Fórum da Sociedade Civil da CPLP e a ligação à União das Mutualidades de Língua Portuguesa. Esse desafio de descer à base e ter um diálogo mais consistente com a sociedade civil dos nossos Estados-membros é claramente um desafio de futuro. Como se estas áreas não bastassem, o Pilar de Cooperação acompanha ainda a educação para a cidadania, o governo eletrónico, cooperação com organizações internacionais, enfim, um vasto leque de matérias que exigem, de facto, um acompanhamento constante e com alguma dificuldade, uma vez que são áreas muito distintas entre si. Em resumo, nós consideramos que o Pilar de Cooperação tem tido um impacto porque permite uma harmonização, um alinhamento e uma apropriação daquilo que é o interesse comum dos Estados-membros da CPLP no domínio da cooperação para o desenvolvimento, contudo, naquilo que tem que ver com a agenda para o desenvolvimento pós-2015 e apesar de existir um sentimento comum dos desafios que unem os Estados-membros da CPLP, não foi ainda possível chegar a uma posição de consenso. Veremos se até setembro do próximo ano isso será possível. Ana Paula desapareceu. Bom, de qualquer das formas, dir-vos-ia que esta visão comum é uma visão que, de facto, apesar de existir no seio dos nossos Estados-membros, não tem permitido, de facto, uma posição de consenso e a CPLP internacionalmente não a pôde ainda afirmar. Todavia, está em curso um diálogo ao nível dos pontos focais de cooperação que permitirá, seguramente, que a organização também se posicione nesse domínio. E esse diálogo, essa consulta e essa articulação tem sido permanente, tem produzido resultados, embora, como vos diga, não é possível ainda termos uma posição comum no contexto da comunidade. A visão de futuro para o Pilar da Cooperação da CPLP passa, de facto, por manter esta lógica de transversalidade, em apoio sempre ao pilar da concertação político-diplomática e da língua portuguesa e concentrarmos a intervenção em domínios estruturantes como a educação para o desenvolvimento e cidadania, os direitos humanos, a capacitação institucional e o desenvolvimento humano. Em termos de áreas técnicas, áreas de futuro para a cooperação da CPLP, estão identificadas pelo menos 6. A manutenção na agenda do tema da segurança alimentar e nutricional. Os chefes de Estado e de Governo da CPLP aprovaram em julho último em Dili a manutenção deste tema de forma permanente, independentemente das presidências que sigam, de forma permanente este tema na agenda até 2025. O trabalho, como vos dizia há pouco, de aproximação à sociedade civil e participação social, o tema da energia, o tema da juventude, dos mares e dos direitos humanos. Serão seguramente tópicos de intervenção futura da cooperação da CPLP. E, em resumo, é aquilo que pode ser apresentado sobre este domínio. Como veem, é um desafio de longo alcance e em que a necessidade de trabalhar de forma articulada com os Estados-membros exige um esforço, quer dos Estados-membros, quer do lado do Secretariado Executivo, para que estas matérias tenham efeitos e produzam resultados concretos que serão depois analisados e escrutinados pelos órgãos superiores da organização. Muito obrigado pela vossa atenção. Desafios do Futuro, é esse o nome do livro que lançamos hoje em Lisboa e que assinala os 18 anos da CPLP. Para alguns de nós, mexer com novas tecnologias é também um desafio. Este livro é feito de futuros, é um futuro feito presente, interativo, com outras possibilidades para além do manuseamento manual, com aplicativos para Android e iOS. Vamos perceber melhor como tudo isto funciona. Para isso vem aqui o Dr. Rui Carvalho, da PR Consulting, e o assessor de imprensa do Secretariado Executivo da CPLP, Dr. António Ilharco. Antes de mais, boa noite. Vamos só demonstrar rapidamente como é que funciona esta aplicação, portanto, e esta plataforma de realidade aumentada para o livro, que recorre a vídeos esses que
todas as pessoas consomem cada vez mais nos seus dispositivos móveis, quer smartphones, quer tablets. Basicamente, a aplicação está disponível na loja da Google ou da Apple, gratuita. A partir do momento em que descarregamos a aplicação, rapidamente temos uma série de menus em baixo que permitem obter mais informação sobre a CPLP, quer Estados-membros, o acesso às redes sociais da própria CPLP e à informação que a CPLP vai disponibilizando diariamente. Por outro lado, ao recorrer às câmaras dos smartphones e tablets, o que acontece é que, ao carregarmos em play, aparece-nos um tutorial que nos explica como interagir com o livro. Ok, temos neste momento a câmara do tablet a funcionar. Ok. Em primeiro lugar, este livro é um livro que se apresenta a ele próprio. Ao apontarmos para a capa do livro, automaticamente surge um vídeo. Neste caso, ao longo dos 18 anos da existência da CPLP, os Estados-membros têm manifestado, indubitavelmente, a sua vontade política de continuar vinculados aos compromissos assumidos na fundação da nossa organização, participando nas instituições e órgãos da comunidade e apoiando o seu funcionamento. Basicamente, a CPLP provou ser do secretário executivo do próprio. Peço desculpa de ter interrompido, mas neste caso é a apresentação do livro. Depois, ao longo do livro, existem cerca de mais de 50 imagens que estão identificadas com o símbolo de realidade aumentada, que permite às pessoas interagirem com esse livro e com essa fotografia. Ou seja, o vídeo complementa o texto que as pessoas estão a ler. Vamos dar aqui só um exemplo, neste caso, na sequência da inauguração da sede da CPLP. Este vídeo depois continua com todos os discursos que foram proferidos nesse evento. Por outro lado, outra característica desta plataforma, da interação com as fotografias que estão ao longo de todo o livro em si também é um livro que não tem fim. Ou seja, a plataforma permite que daqui para a frente a CPLP possa comunicar com todas as pessoas que descarregaram as aplicações e têm o livro. Ou seja, poderão acrescentar vídeos e dar-lhes conta dessas novas atualizações, que as pessoas podem continuar a assistir a esses vídeos de qualquer evento ou de qualquer coisa que a CPLP considere particularmente relevante. Portanto, o livro não tem fim. Por outro lado, só para concluir, a aplicação, ou a plataforma de realidade aumentada funciona para o livro físico, obviamente, que quase todos já o terão nas vossas mãos. De qualquer forma, a versão digital do mesmo, que estará disponível no site da CPLP, pode ser descarregado, também permite a interação com os dispositivos móveis, quer smartphones, quer tablets. Portanto, basicamente, era esta a demonstração que gostaríamos de partilhar convosco. Senhor Embaixador.
No final, quando saírem, haverá exemplares do livro disponíveis no átrio, que o Secretariado Executivo, o Embaixador Murado Morargi, oferece a todos os convidados e podem então depois fazer essa experiência. Haverá também, como já disse há pouco, mais à frente, para quem tiver dúvidas, uma sessão lá fora de esclarecimentos pormenorizados sobre esta matéria. Podemos então agora abrir aqui um pequeno espaço para intervenções curtas, questões que queiram levantar ao nosso painel. Pedia para uma melhor gestão do tempo que de facto as intervenções fossem curtas, incisivas e que cada pessoa que quisesse falar se identificasse primeiro, se apresentasse dizendo o seu nome e a instituição a que pertence. Se alguém quiser então fazer uso da palavra, façam-me alguma indicação. Há ali, por favor, um senhor. Boa tarde. Meu nome é Carlos Cabral Nunes, sou das Galerias Perve e da Casa da Liberdade Mário Cesarini. Nós fomos constituindo uma coleção de arte da lusofonia que já esteve a ser apresentada no Senegal, país com o estatuto de observador, e desde há muitos anos que procuramos que haja, de facto, uma decisão também da CPLP no sentido da constituição de um museu de arte que possa congregar, de facto, uma memória e não só, e lançar pistas para o futuro daquilo que é a arte no domínio dos países de língua portuguesa. Gostava de saber se existe, de facto, algum plano para que isso algum dia possa ser uma realidade. Obrigado. Eu sugeria que houvesse um leque de perguntas e depois então passarmos às respostas. Ali o Lívio de Moraes, por favor, estava a pedir a palavra também. Lívio de Moraes, moçambicano, artista plástico, preocupado com questões de cultura. A questão que ponho é uma organização agora com 9 membros efetivos e outros membros que virão, são 6, serão, portanto, 15 membros daqui por algum tempo. Uma das coisas que me preocupa é um certo vazio que sinto, mais ou menos na sequência da intervenção aqui apresentada. Qual é o lugar de nós artistas? Quando falo de artistas, não é só de artistas plásticos, estou a falar de artes plásticas, cinema, teatro, dança, música, e, portanto, tudo que tem a ver com o espírito, e não que não tem nada a ver com matéria, mas sim com o espírito, que deleita o espírito. Na minha opinião, tem que haver um departamento, estou a falar agora em termos de proposta, tem que haver forçosamente, e daqui para frente, depois desta maturidade de 18 anos de idade que a CPLP tem que haver uma maturidade para arrecadar a arte como meio de acabar com a fome, como meio de desenvolver capacidades. Há muitos jovens que precisam de desenvolver capacidades. E eu estou velho, portanto, não vale a pena esperar de mim, mas estou preocupado com a juventude dos 8 países, dos 9 países, que deveríamos ter uma itinerância da arte, itinerância da cultura, e não ficarmos parados. Esta é a minha proposta. Eu não estou a falar por falar, estou a falar no sentido de que daqui em diante tem que haver efetivamente apoio aos artistas e visivelmente atividades de artes. Não tenho mais nada senão esta minha preocupação que me...
Boa tarde. Parabéns à CPLP, ao embaixador Morado Moraes. Pedia-lhe, por favor, que se identificasse também, para saber. Ora, Malan Gomes, presidente da direção da Associação de Pelundo, representa o conselheiro da comunidade guinense aqui em Portugal e segurança, a minha profissão. E queria aqui, como diz já, parabéns à CPLP. O representante do FAO em Portugal levantou ali algumas questões, problema da fome, que a palavra devia ser, não devia existir no vocabulário no pleno século XXI no mundo. E falou de vários países do CPLP, não falou da Guiné-Bissau no meu país. E queria lhe ajudar que a Guiné-Bissau não tem fome. Não tem, porque houve a guerra 98, 99, o país ficou completamente paralisado, capital, o ano, mesmo assim, 300 e tal mil habitantes foram todos para o interior, ali não passou a fome, pelo menos a televisão não mostrou. Eu, pessoalmente, já esteve a Guiné, estou aqui há 31 anos, já fui a Guiné 15 vezes, significa vou a Guiné de 2 em 2 anos, quando troca 100 euros em Bissau, são 65 mil francos CFA, dou a volta e fico com bolsos vazios. Se troco 100 euros, vou para o interior, na minha vila, Pelundo, fico com ele 10, 15 dias e fico ainda com o dinheiro. E não há corrupção na Guiné. Não há corrupção, há pessoas que criam dificuldade à sociedade, estou a falar, sociedade de instituições públicas e privadas, para obter ganhos. Isso é cá na Guiné. Portanto, a fome, porque os guineenses são solidários. Há prato sempre para mais um e há lugar para mais um. É por isso que não há fome, ajudamos uns aos outros e é para ajudar a acrescentar esses dados, se quiser, manda fazer a investigação. Muito obrigado. Obrigado, agradeço as intervenções, que como também o tempo já é longo, mais uma, pedia então que fosse a última intervenção para depois passarmos, darmos a possibilidade de resposta aqui ao nosso painel. Muito boa noite, Laura Vidal, Conexão Lusófona. Eu trago um tema que também me é caro, faço parte de uma organização que representa os jovens da CPLP e, de facto, quando a CPLP faz 18 anos, nós questionamos-nos onde é que estão os jovens a participar na definição dessa estratégia. E gostaria então de perguntar ao painel se existem ou se estão previstos mecanismos de aproximação dos jovens, das plataformas de juventude, no sentido de poderem também participar deste pensamento, desta estratégia futura para a CPLP, porque no fundo seremos nós os herdeiros desta comunidade e então era interessante que este espaço nos fosse aberto e que pudéssemos pensar em novos modelos que permitissem uma maior aproximação de pensamento conjunto e de, lá está, o tal aproximar da base à estrutura institucional e no fundo como é que isso se faz ou como é que está previsto isso acontecer. Muito obrigada. E então ao Sr. Secretário Executivo que tem aqui duas questões relacionadas com a arte e esta questão com os jovens. Sim, aliás, muito rapidamente, aliás, essa é uma reunião, é um encontro que é para recolher propostas e ideias sobre essa nova visão que estamos traçando. E no plano da cultura, a cultura ocupa um grande espaço, um espaço extremamente importante na nossa agenda, e presente e futura também, aliás. E nós temos uma direção de cultura aqui, uma direção cultural, que apesar de, portanto, de ser ainda jovem essa direção, mas tem o seu plano de trabalho que vai executando, já tem planos estratégicos aprovados, por isso nós tomamos nota das vossas preocupações e naturalmente que isso não ficará de fora na definição dessa nova visão estratégica da CPLP. Quanto à juventude, eu vou pedir ao Dr. Lapão falar sobre isso, mas também não fugirá muito disto. Bom, a área da juventude está na direção de cooperação, tu sabes isso, a tua pergunta é mais retórica, sabes qual é a resposta, portanto eu posso sentar-me. Bom, o que ocorre é que de facto a juventude da CPLP, para quem não sabe, esteve na gênese e na definição da própria visão estratégica para o setor da juventude, com a aprovação da Carta da Juventude. A tua pergunta é um desafio,
percebeste há pouco na apresentação, que nós queremos ter esse tema como um tema de futuro e obviamente necessitamos das estruturas que congregam a juventude no espaço da CPLP para nos ajudar a pensar esse tema. O que está definido na estratégia é, em termos conceituais, algo de interessante. Vocês têm clamado por uma maior participação naquilo que são as delegações oficiais dos Estados-membros para poderem ter a dimensão associada às políticas de juventude trabalhada e debatida nos órgãos setoriais da comunidade. Eu penso que passará um bocadinho por aí, competirá a cada um dos Estados-membros definir a forma como querem envolver as suas estruturas de juventude. No contexto da CPLP e com o Fórum da Juventude, nós temos estabelecido uma plataforma de diálogo que nos parece interessante e que não limita aquilo que é o instrumento. A limitação não é tanto dos instrumentos, é mais da definição do enquadramento financeiro dos mesmos, e aí é que nós estamos de facto deficitários e necessitaríamos perceber como é que essa dificuldade pode ser ultrapassada nos próximos anos. Não tenho uma resposta para dar neste momento, tenho contudo a CPLP tem a porta aberta para continuarmos a dialogar e aprender convosco como é que podemos ir mais longe nesse caminho, sendo certo que essa área será prioritária nos próximos anos da CPLP. A vossa preocupação é também a preocupação do Secretário Executivo e é por isso que foi definido em termos do Pilar Cooperação o tema da juventude como um dos temas a acarinhar nos próximos anos. Obrigado. Dr. Helder Monteiro, não sei se quer fazer algum comentário às palavras do Dr. Malan Gomes. Muito breve também. Naturalmente que todos nós gostaríamos que a Guiné-Bissau já tivesse erradicado a fome, mas a realidade não é essa. Os levantamentos que nós fazemos é baseado naquilo que nós chamamos Estado de Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo, da sigla em inglês SOFI, que é feito com indicadores muito objetivos, parâmetros, e o último estudo apontou que sim, no quadro dos países da CPLP, o único país que não deu avanço significativo foi a Guiné-Bissau, e mais, o estudo chama a atenção para o perigo, o risco da situação ainda se agravar por causa do espectro de medo, de receio, de limitação do comércio que pode ser causado pela crise do ébola, porque como está ali naquela região, é possível que também tenhamos um pequeno efeito desse espectro de medo e de receio que afeta o comércio, afeta a produção, a circulação de bens e que a situação pode ser agravada. Mas todos esperamos que a Guiné-Bissau, muito brevemente, consiga acertar o passo e erradicar a fome. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Agradeço então a todos os intervenientes terem suscitado aqui também elementos interessantes para a conversa e para o diálogo, para estes que são os desafios que se colocam à CPLP. Passamos agora a um outro momento deste evento. Referências históricas indicam que entre alguns povos de Timor, cada paragem do processo migratório dos antepassados, ou Benguá, se associa à edificação de uma casa temporária ou permanente, de acordo com os laços que se estabelecem com os senhores da terra. A invocação dos laços que nos uniram aqui e que nos unem enquanto comunidades irmãs, o grupo de danças e cantares tradicionais Timor-Leste, Benguá, apresenta-nos agora um momento cultural. Oh, hilili, oh, hilila, ami sinti moroang, clamar ti moroang.
Ami simbegua clamarmos begua. Mawalinti moroa maita mutuk fatidane. Oh helela, ami sinti moroan clamar ti moroan. Oh helela, ami sinti moroan clamar ti moroan. Oh helela, ami simbegua clamarmos begua. Continua. Queria, em nome da CPLP e do Secretário Executivo, agradecer a presença de todos, em especial dos ilustríssimos oradores e também dos artistas que nos brindaram com as suas atuações, bem como aos patrocinadores que apoiaram a edição deste livro. Gostaria agora de convidá-los a todos para um porto de honra no átrio e aí chamo a vossa atenção para as obras que estão expostas e que vão ser leiloadas a favor da campanha Juntos contra a Fome, de que já ouviram falar aqui ao longo desta tarde. Os artistas que expõem são Araújo Soares, Frank Ntaluma, Ismael Sequeira e Lívio de Moraes. A campanha Juntos contra a Fome é uma iniciativa da CPLP em parceria com a FAO, quer mobilizar recursos e alertar a sociedade para combater a insuficiência alimentar que afeta 22 milhões de pessoas nos Estados-membros da CPLP. O objetivo é contribuir para a erradicação da fome na CPLP até 2025, desígnio reafirmado pela Cimeira de Chefes de Estado e de Governo em Dili.
Até lá, para que isso seja uma realidade, é preciso financiar atividades de curto e médio prazo que tenham impacto imediato na qualidade de vida e na segurança alimentar e nutricional das comunidades mais vulneráveis. Há várias formas de todos colaborarem. Uma delas é participar já no dia 30 deste mês na corrida Juntos contra a Fome, na Baía de Cascais. As inscrições estão abertas. O percurso da corrida é de 10 km, mas para quem preferir há uma marcha também de 5 km. O que é preciso é participar porque, como diz o slogan da corrida, é com a sua energia que vamos alimentar milhares de pessoas. E podemos fazê-lo podem já fazer nos treinos que acontecem dia 8, dia 15 e dia 22 de novembro em Belém. Podem consultar todas estas informações na internet em corridajuntoscontrafome.pt. Podem também contribuir para esta causa, se vos gostar mais de correr, podem fazer um telefonema para o número 760 30 88 88. Podem já registar nos vossos telemóveis para não se esquecerem. 760 30 88 88 é um número que podem também consultar no sítio da internet desta campanha. Em relação ao livro Os 18 anos da CPLP, Desafios do Futuro, os mais curiosos, como já disse, podem então deslocar-se à sala de visitas, que se encontra no topo da escadaria principal e onde decorrerão sessões individuais de demonstração das aplicações interativas, como já foi aqui explicado. Resta-me, em nome da CPLP, agradecer a presença de todos. Boa noite.